Olá, estamos nesse bloco aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre o tema deste bloco, que é a questão de normas, né? A questão de normatização. Eu queria falar um pouco sobre a NR13, mas antes eu queria só fazer uma recapitulação aqui em relação ao que já foi estudado. Nós estudamos aí princípios de ondas, estudamos formas de ondas, né, de ondas sônicas. Estamos para a gente entender um pouquinho, né, como funciona o medidor de ultrassom, né, por ondas sônicas. Então nós temos que entender só um pouquinho de teoria, né, para a gente entender que instrumentos nós estamos trabalhando, né, e que tipo de instrumento nós vamos conseguir trabalhar, né, e fazer os nossos trabalhos rotineiros. Eu expliquei o tipo de ondas, né, os tipos de materiais, tá? Os tipos de materiais que nós vamos fazer as medições, né, porque às vezes as pessoas pensam, não, o medidor ultrassom é só para metais. Não, é para todos os materiais, ok? E todos os materiais você consegue fazer essas medições, tá? E aí você consegue mudar. Para cada tipo de material existe uma velocidade, né? Uma velocidade específica para cada tipo de material. Vimos aí, né, a forma de calibrar, né? Eu trouxe dois instrumentos para vocês verem, né, nos blocos anteriores, para vocês darem uma olhada e descobrir como é que funciona, ou seja, como é que se opera e como é que se calibra esse instrumento, né? Como é que é feito aí a verificação se ele está indicando corretamente, né? Até deu exemplo do carro, enfim. Eu passei tudo isso para vocês. Agora eu quero deixar aqui um ponto muito importante, que alguns clientes, enfim, eles têm algumas dúvidas e até me procuram, né, Fábio? Fábio, como que eu consigo saber se esse instrumento é adequado ou não à NR13, tá? Existe uma norma, que é uma norma americana e as IECs e europeias também, né, que estipulam os tipos de materiais, né, para determinados tipos de aplicação. Um exemplo, né, a NR13 ela trata de vasos de pressão. Fábio, o que é isso, vasos de pressão? Né? O botijão que você tem em casa é um vaso de pressão, né? Então, assim, ele pode explodir e matar pessoas, né? Então, há uma normatização para se fazer a medição de espessura, um exemplo, do botijão da sua casa. Fábio, será que a espessura do botijão da minha casa está com a espessura correta, né, para manter aquele gás liquefeito que é tão pressurizado dentro do meu botijão de cozinha lá, da minha cozinha? Sim, né? Ou seja, a NR13 ela estipula os parâmetros para se fazer o que? As medições, né? As medições de espessura o que? Deste botijão. Fábio? Porque com o passar do tempo vai havendo o que? Como é gás liquefeito de petróleo, é GLP, ele é liquefeito, ele é de forma líquida. Então, com o passar do tempo, ele vai o quê? Ele vai corroendo, vai tendo a corrosão, né, desse botijão. E conforme vai se tendo essa corrosão, a parede desse botijão ela vai diminuindo, ou seja, a espessura do botijão ela diminui. Fábio, mas o que isso interfere? Interfere que se houver algum choque acidental ou se esse botijão cair no chão, ele poderá explodir, né? É um exemplo aí do nosso convívio. Isso eu estou falando do botijão porque está mais próximo, né, ao nosso dia a dia. Mas outras medições de espessura aí que a gente vai entender na NR13, um exemplo, né, exemplos bem comuns aí que o pessoal utiliza no dia a dia é o compressor, né, aquele compressorzinho, né, aquele compressor que o pessoal usa de pintura, que tem aquele, né, aquele botijão, né, aquele recipiente onde o ar fica armazenado nas oficinas, né, nas oficinas de borracharia tem muito ele ali, né, ele está lá sempre trabalhando e tal. Então esse equipamento ele também precisa ser inspecionado, tá? E os critérios de inspeção desse equipamento através da NR13, ou seja, a NR13 tem lá todas as classes de pressão, né, desses botijões aí, seja de cozinha, seja lá o de ar comprimido lá do borracheiro, enfim, todos eles têm uma pressão de trabalho, todos eles trabalham com uma determinada pressão. E com o tempo vai havendo desgastes, né? Desgastes nas paredes, desgastes na estrutura desses recipientes que armazenam aí
né, os gases e fluidos, enfim, né, até o ar comprimido também. Então a NR3 ela trata de algumas questões no sentido de quais são, né, os tipos de pressões admitidas, quais são as espessuras mínimas, né, de cada tipo de vaso de pressão, né, caldeiras, né, que se ela tem um apêndice, né, que fala só sobre caldeira, o apêndice 13 fala só sobre caldeiras. Ah, Fábio, que caldeira é essa? Essa caldeira pode ser um aquecedor de água, pode ser uma caldeira, né? Ah, eu tenho um aquecedor de água aqui na minha casa, ele é uma caldeira, né? Ah, eu tenho um aquecedor daquele de solar também, que ele aquece aqui e faz, né, vaporiza, enfim, ele é uma caldeira, né? Ou seja, então a gente acha que essa norma ela é específica apenas para as indústrias? Não, no nosso dia a dia também, né, temos aí a nossa, né, esses produtos, ou seja, esses equipamentos que são, né, que precisam ser inspecionados, né? As tubulações hoje, né, de prédios aí, de cobre, enfim, todas essas tubulações mais antigas aí, elas também precisam ser inspecionadas e medidas a sua espessura, né? Tubos, né, os tubos, né, que vão para essas caldeiras, né, para esses aquecedores, né? Então tudo isso aí pode causar risco, né, se houver um comprometimento no desgaste, né? Vai gastando com o tempo, tudo gasta, né, com o passar do tempo. E aí tem que ser feito essas inspeções. E essas inspeções elas são feitas através de medição de espessura indireta, né? Porque você não tem como abrir um compressor, né? Vamos supor, aquele balãozinho lá, aquele botijãozinho lá do compressor, para você saber qual que é a espessura, né, daquele balão. Não, o que você faz? Utiliza-se o que? Esse sistema nosso aqui, que é o medidor de espessura, né, para fazer a medição, ok? Para você saber qual que é a espessura que está naquele, né, nesse determinado botijão aí, né? Ou seja, esse botijão de cozinha. Eu citei aqui o exemplo, né? E aí quando você faz essa medição, você vai saber exatamente a espessura mínima que a norma pede. Ah, Fábio, tem que ser 4, 5, 6, 8 milímetros, um exemplo, né? A espessura mínima, porque a norma fala que para determinada classe de pressão é determinado um determinado tipo de espessura. Ou seja, se o botijão lá, tem o botijão também, um exemplo, né, do gás de carro, né? Ou seja, lá o GNV, né? Nós andamos com a bomba relógio no nosso carro. Às vezes quem tem GNV anda com uma bomba dentro do carro, e às vezes a gente nem dá muito valor, atenção a isso, mas é importante saber, né? Um exemplo também nesse botijão do GNV do carro. Ele também tem uma classe de pressão, ele também vai um gás ali que está comprimido, né? E ele também precisa ser medido a espessura desse botijão, porque através dessa espessura é que você vai saber se está tendo desgaste ou não. É até interessante que, né, eu tenho um amigo meu que ele começou a usar esse né, GNV, e alguns veículos esse botijão ele é colocado no fundo do carro, e às vezes ele carregava alguma carga e esse botijão encostava no chão, né? Ou seja, com o passar do tempo ele foi desgastando, né, a sua espessura, né? Ele foi desgastando, né? E por sorte, né? Como se diz, a sorte nesse sentido não é bom a gente depositar nela, porque, né, ela pode falhar, né? Por sorte ele teve que trocar a suspensão do carro, né? E aí ele levou o carro, né, no sistema para fazer a troca lá do amortecedor, e o mecânico viu que o botijão dele estava desgastado, né? Ou seja, de tanto abaixar, né, passando no asfalto ali, houve um desgaste, né? Ele foi passando no asfalto e foi desgastando. E na hora que o mecânico viu aquele desgaste, falou: nossa, isso aqui pode ser perigoso, porque já comprometeu a estrutura, né, do botijão, né? Mas como fazer essa medida, né? Como fazer essa medição de espessura desse botijão para falar, não, essa medida é a medida mínima que ele pode trabalhar? É através do sistema de medição de espessura, né? Ou seja, aí ele convocou esse mecânico convocou esse meu amigo e ele conseguiu identificar esse problema que estava no botijão. Se ele não identifica e essa espessura fosse desgastando mais ainda, chegaria um ponto que o vaso ia se romper, né? Ou seja,
aquela espessura não ia dar conta, né, de manter aquela pressão dentro do cilindro ali, né, dentro do botijão de GNV do veículo deste meu amigo. Então é simples assim, pessoal. A NR13, né, eu não vou aqui dar um curso de NR13 porque você tem vários cursos aí que fazem dão um curso de NR13, NR10, você tem várias NRs aí, né, das determinadas áreas, mas eu só quero deixar bem claro para vocês que a NR13 ela aceita sim as medições indiretas, né, que é essa medição que a gente faz com ultrassom, mas com uma classe de precisão de instrumento diferente da que a gente viu aqui no curso, tá? Esse é o instrumento que a gente viu aqui no curso, é classe de precisão 01, tá? E a NR13 ela pede no mínimo classe de precisão 001, ou seja, ela pede 2 casas de precisão. Para que é isso? Para garantir a confiabilidade da medição, né? E que esse instrumento ele seja calibrado, tá, com um padrão rastreado RBC e metro. Ah, Fábio, o que é isso? Aquele bloquinho que a gente fez aqui, a calibração do instrumento, aquele bloco ele tem que ser feita uma rastreabilidade dele. Ou seja, o instrumento que medir aquele bloco, para falar qual é a verdadeira espessura, ele tem que ter uma rastreabilidade no site do Inmetro. É só isso. Ah, Fábio, aquele paquímetro que você usou, então, se ele for rastreado, eu posso usar ele como padrão? Sim. Né? Aquele paquímetro que a gente fez a medição, né, nos blocos anteriores, ele vai te servir como parâmetro. E se o padrão que calibrou ele for um padrão que estiver lá no site do Inmetro, tá lá, RBC e metro lá, o padrão que ele foi calibrado, você tem sim um padrão rastreável, né, para NR13. Ou seja, então as medidas de espessura que você fizer com o seu medidor de espessuras, né, um medidor de espessura que você terá, será rastreado RBC e metro. Ah, Fábio, então quer dizer que se eu for trabalhar fazendo medidas de tubo, de instalações que existe pressão, né, interna ali, e que eu for ter que emitir ali um relatório sobre essa espessura, eu vou ter que emitir um laudo, e esse laudo, né, ele vai ter que estar de acordo com a NR13? Sim. Tá? Quando for vasos de pressão, né, como eu disse para vocês, tiver um exemplo que eu citei do carro, um exemplo que eu citei do gás de cozinha aí, né? Até do borracheiro que está lá trabalhando tranquilamente lá na oficina dele, ele vai ter que ter um laudo atestando que a espessura do tanque que ele está com ele ali está de acordo, ou seja, ele não está correndo um risco, né, daquele tanque haver uma sobrepressão ali naquele tanque e ele explodir, né, por corrosão interna, né? Então, ou seja, ainda mais o ar comprimido, porque é muito úmido, né, ou seja, corrói muito rápido aquela, né, e o gás de cozinha também, por ser liquefeito, ok? Então, assim, é bem simples assim, pessoal. Então, a norma, ela tem lá as suas nuances em relação aos tipos de materiais exigidos, né, ou seja, que aqui ela pede para fazer as medições, né, também. Ela aceita fazer essas medições a gente chama de medição não intrusiva, que é indireta, né, pessoal? E que você pode também fazer a medição indireta através do ultrassom, respeitando, né, a classe de precisão do instrumento. Então, às vezes, clientes compram compram instrumentos, né, minhas, também eu faço a venda desses produtos, e aí o cliente pergunta, Fábio, mas esse não é de acordo com a NR13? Não, a NR13, ela, para garantir, ela pede, né, um instrumento com a classe de precisão um pouco melhor. Para quê? Para garantir a medição, né? Porque quanto mais preciso for o instrumento, né, menos erro você tem, né, na classe anterior, né? Então você garante ali uma exatidão, né, na sua medição. Por quê? Porque vai estar pessoas em risco, né? Um exemplo, a pessoa vai fazer a análise lá, um laudo lá dos botijões, né, da Liquigás, lá, um exemplo. A Liquigás contrata você para fazer lá as inspeções dos botijões, né? O que você vai fazer? Você vai fazer as inspeções e vai emitir um laudo, né? E o medidor de ultrassom, o que ele vai fazer? Ele vai te dar todas as medidas, né, confiáveis, né? Claro que né, hoje esse equipamento é um equipamento já consagrado no mercado que já é confiável nessa medida, né? Ou seja, medição por ultrassom, mas com a classe de precisão que, né, a NR13 pede junto com a ASME e a ESI, ok? Mais para esclarecer, esse vídeo é mais para esclarecimento mesmo sobre a norma, porque não vem um caso aqui eu fazer aí
um curso de NR13, que tem lá todos os procedimentos para vasos, medições, enfim, né? Aqui já trata dos vasos de pressões, de medidas, enfim, ela trata como, né, fazer as inspeções em vasos de pressão, né, ou seja, em caldeiras, em navios, né, navios tanques, esferas de amônio, né, que tem todas as indústrias químicas aí, petroquímicas trabalham, né, ela abrange todo mundo. Para nós, o que é interessante saber né, assim, pelo menos para o nosso curso básico aqui, a gente entender que ela realmente é regida, ela rege a nossa, né, a medição de espessura também, e que para atendê-la é necessário uma classe de exatidão maior. Esses instrumentos que eu mostrei para vocês, eles não atendem NR13, tá? Eles não atendem, ele é classe de precisão de 0,1, né? Eu também vendo instrumentos que atendem, eles são instrumentos mais elaborados, mais caros, né? Enfim, possui aí uma tecnologia, né, mais avançada, mas para o uso comum, Fábio, eu quero medir o vidro lá da minha vidraçaria, eu quero um serralheiro, quer medir lá um corrugado, eu quero, né, eu quero fazer medição de perfilado de alumínio para fazer a estrutura né? Então, assim, para essas medições, né, onde você não vai ter vaso de pressão envolvido, não vai ter risco de explosão de um cilindro ou algo assim, com certeza esse instrumento mais simples vai te atender, tá? É só para deixar claro, porque há muita dúvida nessa questão aí de atender ou não a NR13, em relação à medição de espessura, tá? E aí, então vocês deixar bem claro aí que para a aplicação de NR13 é necessário aí um outro tipo de instrumento mais diferenciado, né? Enfim, você consegue atendê-lo. Mas com esses nossos para usos cotidianos, ele vai te atender assim perfeitamente, né? Há instrumentos também que mede a espessura de tintas, né? Que são instrumentos que também têm essa característica, né? E o instrumento que mede aí os materiais, ok? Então, assim, é só para esclarecer mesmo esse vídeo na parte nossa aqui de esclarecimento, porque há muita dúvida a respeito aí de esse instrumento ultrassom, né? Que tipo de instrumento ultrassom que atende ou não a NR13, né? Há essa dúvida, então a única empecilho que a NR pede é essa questão da classe de precisão do instrumento. Atendeu a classe de precisão, Fábio, mas qualquer marca pode, qualquer fabricante pode ser, qualquer fabricante, sendo calibrado e rastreado, né, via RBC e Metro, ele vai atender a NR13 com a classe, né, de precisão que eles pedem, para vocês fazerem os laudos e emitirem os relatórios, tá ok? É isso aí.